Oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vou Te Contar. Tem acontecido muitas transições comigo ao longo desse ano. Eu fiz uma cirurgia plástica. O procedimento que eu fiz foi a mamoplastia redutora. Redução de seios com lift. Por que eu fiz essa cirurgia? Era muito difícil pra mim, porque os meus seios eram muito grandes, eu vestia manequim 50. Era uma coisa que me incomodava muito e que me restringia a muitas coisas. Era difícil coisas simples como procurar um tipo de roupa, vestir um tipo de blusa, ou um biquíni, como fazer esportes, como me relacionar com outras pessoas, a forma como eu me via. E eu comecei a emagrecer muito, só que eu ainda me via como se eu estivesse acima do meu peso, mas na realidade os meus seios eram muito grandes, então era muito difícil pra mim encarar isso, né? Então eu tava emagrecendo cada vez mais. Eu tive amigos que achavam que eu podia estar anoréxica, e eu não tava. Eu sabia até o limite, eu comia bem, me alimentava bem, só que às vezes eu queria realmente emagrecer, porque os meus seios estavam muito grandes e eu ficava muito grande nas roupas que eu queria vestir. A primeira vez que eu quis fazer essa cirurgia plástica e que eu procurei uma médica foi aos 13 anos. E ela conversou comigo e ela falou que ia fazer o procedimento. Só que eu desisti de fazer quando ela falou pra mim que eu não ia poder amamentar. Ela foi bem radical, ela falou: se você fizer a redução de seios, eu vou cortar as glândulas mamárias e você não vai poder amamentar. Eu era muito nova e resolvi não fazer. Depois foi aos 24 anos que eu tava na faculdade, resolvi fazer a cirurgia, só que aconteceram outros contratempos e eu não consegui fazer. Então, depois de formada, trabalhando, foi um grande presente para os meus 30 anos, eu ia fazer 30 anos esse ano, em abril. Nas minhas férias no trabalho, eu fui lá e fiz a cirurgia redutora com lifting. Eu ainda perguntei pra médica se eu ia precisar colocar silicone, só que ela falou que não, porque os meus seios tinham um tamanho grande e que ela conseguia dar uma puxada e fazer um lift. Depois que eu fiz a cirurgia, muita gente me pergunta o que mudou. Eu costumo responder que nada, mas muita coisa mudou. Eu sei que muita coisa mudou. Foi muito difícil. E porque eu me via de uma forma, na minha cabeça eu tinha uma imagem de como eu era, de como eu me via, de roupas que eu vestia, e às vezes eu ia experimentar roupas no provador, ou então, depois que eu ficava nua em casa, e eu me olhava no espelho, e aquela imagem me respondia errado. Eu não me via naquele corpo. E depois da cirurgia, quando a primeira vez que eu me olhei no espelho e que eu me vi, eu sempre pensei em mim daquele jeito, eu sempre pensei em mim daquela maneira. Então, assim, eu acho que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz por mim. Eu já fiz muita coisa boa por mim, mas essa cirurgia foi algo maravilhoso. Eu sempre falo pra todo mundo que estar bem, se sentir bonita, se sentir bem, você se aceitar nas suas diferenças, aceitar quem você é. E eu tive esse grande problema comigo porque eu tava me vendo num corpo que eu não sabia, eu não entendia que corpo era aquele, que ele não era o meu. Agora eu vou falar um pouquinho do pré. Eu me preparei fazendo os exames, a médica pedia exames de imagem, pedia a mamografia, pedia exames de sangue pra ver se estava tudo certo. E você tem que estar, assim, no seu peso ideal ou abaixo do seu peso. Você não pode estar acima do seu peso, senão você perde a cirurgia. Ela tem que tirar, né? Então, se ela tira parte do seu corpo, você tem que estar ou no peso ideal ou abaixo do peso. Na época, eu tava magra. Então a recuperação foi bem tranquila, ela tirou bastante seio. É bem importante você conversar com o seu médico antes pra você falar. Ele vai explicar direitinho o formato que fica, o tamanho, pra vocês combinarem o tamanho de seio que você quer. Quando ela me perguntou, eu falei: eu quero o menor que tiver, eu quero o menor seio, você pode tirar tudo. Ela: calma, Priscila, você tem que entender o seu biotipo, você tem que entender o seu corpo. Falei: então tá, eu quero pelo menos um tamanho 44, 42, aí que dê preencher um bojinho, mas eu quero meu seio bem pequenininho. E eu fiz os exames, conversei com ela. A cirurgia durou, eu entrei na sala de cirurgia 9 e eu voltei pro quarto 10 para as 4. A cirurgia, a abertura, né, o procedimento é em T.
é um T invertido, é abaixo da auréola, no caso, ela foi rodeando a minha auréola, aí pega embaixo do seio e corta aqui. Eu tenho uma cicatriz até aqui atrás, nos 2 seios, aqui embaixo, aqui no meio, daqui do meio do tórax até o final, que é onde ela vai tirando para depois ela juntar o seio e costurar. E a minha cirurgia durou esse tempo. A cicatriz, ela tá muito fininha. Eu acordei muito bem da cirurgia. O que ela me falou é que muita gente acaba, depende de como você vai pra cirurgia, se você vai tenso, eu fui muito feliz, então eu acordei muito bem de anestesia. Tem gente que acorda chorando, tem gente que fica enjoado, que vomita. No caso, eu acordei perguntando em que temporada de Grey's Anatomy a gente estava, porque eu vi muito médico, foi isso que me contaram. E eu voltei pro quarto dormindo, acordei no meio da noite, me alimentei bem. No dia seguinte, a médica foi tirar as ataduras, foi me colocar o sutiã cirúrgico. Eu precisei ficar 24 horas de observação para ver se não acontecia nada. Antes de você operar, você assina um termo dizendo que você tem conhecimento de tudo que pode acontecer no seu pós-cirúrgico. Tem gente que não volta a sensibilidade no mamilo, pode necrosar, pode acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada comigo, graças a Deus. Eu não perdi a sensibilidade dos mamilos. Tem gente que perde, tem gente que volta um tempinho depois. O meu foi super ok, não perdi sensibilidade, não perdi nada. No caso, o grande problema foi que, como eu não sentia dor nenhuma, eu não sentia incômodo nenhum, às vezes eu esquecia que eu estava operada. Então eu levantava braço, às vezes eu virava, e não pode. A mamoplastia é lindo, mas é muito delicado. Na realidade, o seio começa a se formar de 6 a 18 meses pós-cirurgia. Então, tudo que você faz durante é o que vai ser o resultado de como o seu seio vai ficar. Então, precisa de muito cuidado. E eu lembro que quando eu saí do hospital, a médica falou que eu era muito agitada pra eu tomar mais um pouquinho de cuidado. Às vezes eu esquecia mesmo, porque o pós não doeu mesmo, foi super tranquilo. Por isso que é muito importante você tirar todas as dúvidas antes de você fazer qualquer tipo de cirurgia. Se eu vou poder amamentar, eu só vou saber quando eu engravidar. É provável que não, porque é uma cirurgia que ela corta realmente parte das glândulas, ela reduz bastante, só que glândulas mamárias são coisas que se regeneram, que nascem de novo. Por isso que muita gente que faz mamoplastia, depois de alguns anos os seios voltam a crescer de novo, voltam a ficar no tamanho anterior e aí a pessoa quer fazer de novo. Eu fiquei um mês com sutiã, usando 24 horas o sutiã cirúrgico. No segundo mês ela me liberou do sutiã cirúrgico e no terceiro mês eu fui às compras, foi a minha primeira compra, foi de lingerie, foi sutiã 44, sutiã 42, que foi o meu tamanho. O meu seio ainda tá ficando no formato, ele diminui até 18 meses, ou ele vai ficar nesse formato mesmo, mas podem ocorrer mudanças. Ele pode diminuir de acordo com o meu peso, o que eu faço, ou ele pode aumentar. Se eu engordar ou se as glândulas voltarem a crescer, depende muito de cada organismo. Se você não se sente bem, não se aceita com o seu corpo, primeiro conversa com alguém. Durante muito tempo eu guardei isso pra mim e eu acabava expondo de diversas formas. Eu sempre fui muito contida, eu nunca pratiquei esportes, isso acabou se enraizando na minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente, muito dura e muito fechada. E eu acabei me fechando pra um monte de outras coisas. Meus amigos dizem que eu sou muito boa ouvinte, mas isso também é muito características de coisas que eu guardei pra mim na minha adolescência e que eu não queria expor. E eu achava que, como eu não expunha isso, eu acabava não expondo outras coisas. Então conversa com alguém, conversa comigo, eu tô aqui se vocês quiserem falar nos comentários, mandar um e-mail. E eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado vocês, se vocês quiserem fazer uma cirurgia plástica, ou então se vocês desistiram de fazer uma cirurgia plástica, se vocês precisam conversar com alguém. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Se inscreve, um beijo e obrigada por vocês estarem aqui comigo. Tchau!